Olá pessoal, vamos aqui dando início à nossa aula de geografia, trabalhando hoje característica da cidade. Quando nós falamos de característica da cidade, nós vamos trabalhar que as cidades elas não são iguais, né? Elas são diferentes. Em que sentido? Elas são diferentes em serviços, elas são diferentes em clima, elas são diferentes de tamanho, elas são diferentes de acordo com o fluxo da população. Então, o estudo da página 40 e 41 de Geografia vem trazer essa correlação. E as cidades, elas são diferentes porque elas se destacam de acordo com a situação em que ela se quadra. Por exemplo, tem cidade que se destaca de acordo com a sua rede urbana. O que são as características de uma rede urbana? São aquelas cidades que são próximas uma das outras, mas que a cidade, alguma cidade entre elas, vai se tornar diferente pelo aspecto dos serviços que estão relacionados na área urbana. Então, essa relação entre elas faz com que, alguma cidade venha favorecer serviços diferentes, no sentido dos serviços que são desenvolvidos na área urbana, nos serviços de banco, nos serviços de supermercado, nos serviços que são prestados à população na rede de saúde, na rede educacional. Então, essa cidade ela vai se desenvolver, no aspecto da rede urbana, e aí demais cidades vão interligar-se a ela pelo serviço de relação, que ela vai ofertar para as demais cidades. Mas aí, gente, nesse contexto, nós temos aquelas cidades que elas se tornam cidade hierárquica, que é a hierarquia urbana. O que significa isso? É como ela está crescendo no grau de população. Então, ela se torna influência para as outras cidades. Por quê? Porque ela cresceu de tamanho, a população aumentou, porque os serviços aumentaram. O atendimento para as outras cidades aumentaram. Então, ela se torna uma cidade hierárquica, no sentido do contexto populacional que está aumentando, e a sua influência para as demais cidades vai se tornar visível. Então, nesse contexto, essa cidade ela se destaca. E dentro do sentido de hierarquia, o IBGE divide em 5 grupos. Aquela cidade que tem centros locais, que a população está concentrada no centro e os serviços estão desenvolvidos nos centros. Tem os centros de zonas, temos os centros subregionais, nós temos as capitais regionais e a metrópolis. Vamos conhecer agora cada uma delas. Por exemplo, as cidades que apresentam os centros locais são cidades pequenas, que possuem os serviços concentrados nas zonas de centro e que ela está caracterizada, sua população, em até 10 mil habitantes. Viu? Então, ela é uma cidade pequena que comporta uma população mínima de até 10 mil habitantes. Já no centro de zona, a sua característica já é maiorzinha, Então, ela está caracterizada em uma população maior, e essa população chega entre 10 mil a 45 mil habitantes. Então, é uma cidade que ela já começou a desenvolver-se, e a sua população está entre 10 e 45 mil habitantes. Nós vamos agora para os centros subregionais. O que são os centros subregionais? Ele tem uma influência maior, do que a do centro local, do que a do centro de zonas, e a sua população estima em até 95 mil habitantes. Ela tem uma influência, mais ligada à parte da regionalização de capitais, e é uma cidade mais desenvolvida. Aí nós vamos aqui para os centros regionais. O que são os centros regionais? Os centros regionais são aquelas capitais que têm a influência local, com a população que chega, de 95 mil a 250 mil habitantes. Então, ela se destaca com relação às demais que nós estudamos até agora. Portanto, ela se torna referência dentro desse centro de hierarquia, porque se a população cresce,
os serviços também crescem, então ela começa a ser vista por essas outras como uma referência e ela chega até 250 mil habitantes. Por último, nós temos uma metrópole. A metrópole, gente, ela é o centro dos serviços, né? Está interligado todas as outras, porque o desenvolvimento é maior, né? Tem uma população estimada em milhões, aí vamos até que ela chega de 1,5 milhão a 20 milhões de habitantes. Então, seu polo industrial é mais subdesenvolvido, né? E suas características compõem as características de rede, porque as outras todas estão entrelaçadas a ela pela demanda de serviços que estão adentrando em metrópoles. Então, gente, nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho, só aqui para vocês entenderem as características de uma cidade, que a cidade principalmente ela se desenvolve de acordo com aquilo que ela possa ofertar, a demanda que se concentra em cada local, em cada cidade, assim como o clima, assim como a população, assim como os serviços. E pouco a pouco nós vamos detalhar mais esse estudo, né, levando em consideração esses 5 grupos que aqui nós enfatizamos. Uma boa aula e um ótimo estudo.